Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Braga, sou psicanalista, professor de sociologia e tenho trabalhado ultimamente a questão da sociologia das organizações, principalmente a partir de um olhar psicanalítico. Não obstante meu objeto de estudo se limitar à questão das organizações e do sofrimento psíquico causado na esfera do trabalho, algumas pessoas, alguns ex-alunos, têm me perguntado e questionado como é que a psicanálise e a sociologia, portanto, um diálogo entre elas, aborda essa questão da polarização política no Brasil, principalmente agora que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se tornou réu através do julgamento da primeira turma do STF. A psicanálise, pessoas, enquanto teoria e prática, que examina os processos inconscientes, pode, de forma acessória, junto com a sociologia, nos ajudar a entender como a polarização política afeta e tem afetado as subjetividades dos indivíduos e das coletividades, especialmente quando se trata de figuras públicas como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui não é uma análise da pessoa Bolsonaro, porque nem conheço. Aqui o que eu faço é uma análise a partir da instituição que o então presidente representou para o Brasil e para o mundo. Então, primeiro ponto que eu gostaria de tratar é a questão da projeção e identificação. Psicanálise nos alerta para a tendência humana de projetar aspectos negativos até mesmo desejados em outras pessoas ou grupos, seja esse grupo mais à direita, centro ou à esquerda. No contexto da polarização política, muitos eleitores do Bolsonaro, por exemplo, projetaram nele características que desejavam ver no líder do país alguém que representasse a ordem e a autossuficiência. Perceba, os eleitores, nós eleitores, projetamos
E ele não tinha e não tem obrigação alguma de atender essas projeções. Né? Por outro lado, os opositores passaram a projetá-lo como um monstro com qualidades detestáveis, como o autoritarismo, desrespeito à democracia. Esse processo de projeção alimenta a divisão, tipo Fla-Flu, esquerda, direita, certos ou errados, mocinhos e vilões. Esse processo de projeção alimenta a divisão e contribui para a radicalização de posições, onde o outro é visto não apenas como diferente, mas como inimigo a ser derrotado. Nós passamos a ver, principalmente nas redes sociais, brigas, discussões, ofensas. Isso é inadmissível dentro de uma sociedade. A divergência política e ideológica, ela é necessária e ela faz bem à democracia. Entretanto, ver o outro como inimigo a ser derrotado, não basta ver o outro como inimigo, eu vejo o outro como inimigo que precisa ser derrotado. Isso não contribui para a democracia, para as relações e para com a nossa sociedade. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de trazer é o mecanismos de defesa, um tema bastante abordado na psicanálise. O que a psicanálise nos ensina? A psicanálise nos ensina que, em momentos de crise, os indivíduos e grupos recorrem a mecanismos de defesas para lidar com os sentimentos de impotência, frustração e medo. A negação, por exemplo, pode ser observada tanto nos bolsonaristas, que se recusam a aceitar a sua responsabilidade política durante os episódios de violência ou desrespeito à democracia, como nos opositores que negam qualquer possibilidade de diálogo construtivo com seus adversários. Esta dinâmica de nós contra eles tende a reforçar a polarização, pois cada lado usa o outro como espelho, prestem atenção, o outro como espelho para legitimar suas próprias crenças. Não dá, né? O outro não tem de legitimar ou não as minhas crenças. E eu não posso colocar sobre o outro essa responsabilidade. Bom, terceiro ponto. O narcisismo do poder.
comportamento do ex-presidente amplificado por suas declarações e atitudes pode ser analisado através do conceito de narcisismo. Conceito este muito trabalhado tanto por Freud como pelos mais diversos psicanalistas na história da psicanálise. Então, em termos psicanalíticos, o presidente ele se posiciona como um líder que busca a afirmação de seu poder, muitas vezes desconsiderando as regras sociais em nome de sua própria imagem. Esse comportamento reflete um narcisismo político. E aqui eu estou dialogando com a sociologia. E esse narcisismo político refletido, no qual a busca por poder pessoal e a adulação do público, seus eleitores, seus admiradores, etc., se sobrepõe aos interesses coletivos. A transformação de Bolsonaro em réu no STF pode ser vista como uma quebra do seu narcisismo, uma ação que desafia sua posição de intocabilidade e que gera uma reação emocional intensa em seus seguidores, muitos dos quais podem viver esse processo como uma ameaça à sua identidade política. Então, nós precisamos ter em mente que quem está sendo julgado foi uma figura pública no cenário político enquanto representante de uma instituição, que é o Estado. Agora, um quarto ponto que eu gostaria de tratar com vocês, que é a função do ódio e da identidade. O ex-presidente Bolsonaro se tornou uma figura que polariza a sociedade. Isso ficou muito claro de 2016 até hoje. Então, essa polarização que aconteceu na sociedade, em grande medida por sua habilidade de explorar sentimentos primitivos de ódio e de medo, na psicanálise, o ódio é um sentimento poderoso que muitas vezes surge como resposta à frustração das necessidades inconscientes. O uso de discursos agressivos e a demonização de adversários fortaleceram e fortalecem essa identidade. E a polarização é alimentada por um processo coletivo de identificação com um líder
que passa a ser visto como a única salvação frente aos inimigos internos e externos. Meus caros, não existe Messias na política. Nunca existiu. Não existe e nem existirá. Agora, dialogando mais com a sociologia, né, e analisando essa questão da desigualdade social e da polarização, precisamos considerar que o Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Isso reflete diretamente nas dinâmicas políticas. A polarização política, em grande parte, está ligada à luta por acesso ao poder e à distribuição de recursos. No caso do Bolsonaro, muitos de seus eleitores, especialmente nas classes populares, se sentiram representados por um discurso anti-establishment, que prometia combater a corrupção e valorizar os valores tradicionais, que não é algo ruim. Não estou dizendo que isso é ruim, só não aconteceu. Para as classes mais altas, a figura de Bolsonaro representava a promessa de estabilidade econômica e política, que também não aconteceu, a custo social significativo para as minorias. Assim, o Brasil vive uma polarização que não se limita a partidos políticos, mas é também uma luta por visões opostas de sociedade e por privilégios de classe. Outro ponto, a centralidade da mídia e as redes sociais. A evolução, isso não é uma coisa ruim, da mídia digital e das redes sociais teve um papel crucial, gente, na construção da polarização política no Brasil. Isso é inegável. Isso é inegável. As eleições de 2018 foram decididas em grande parte através da mídia digital e social. A figura do Bolsonaro como político, quanto como um ícone, foi amplamente construída nas redes sociais, que através de algoritmos, isso eu não entendo muito bem, favorecem a disseminação de informações polarizadas e extremistas. Eu não vou usar aqui o termo fake news, eu tenho uma responsabilidade enquanto professor e analista. Mas uma coisa eu posso afirmar: essa imagem disseminada pelas informações, né, contribuíram significativamente para a polarização e para o extremismo. A mídia social, ao mesmo tempo que fragmenta a percepção da realidade, também promove uma forma de tribalismo político, onde cada grupo
se comunica dentro de sua bolha, reforçando suas crenças e demonizando o outro. Outro ponto. Isso aqui é muito importante, é muito sério, gente. Que é a crise de confiança nas instituições. Veja o quanto o STF tem sido atacado, enquanto os ministros têm sido atacados. Exageros sempre houveram, mas se você ver o julgamento que aconteceu, foi um julgamento técnico. A ascensão do Bolsonaro ao poder é reflexo de uma profunda crise de confiança nas instituições políticas tradicionais. Culpa do Bolsonaro? Não só dele, não. Nós precisamos colocar o PT no meio desse balaio, nós precisamos colocar o Lula, nós precisamos colocar a Dilma e mais um mundaréu de gente. O impeachment da Dilma, as investigações da Lava Jato, a crise econômica contribuíram para um ambiente de desilusão com a classe política, favorecendo o messianismo utópico do Bolsonaro. Ele aproveitou a oportunidade e se apresentou como uma alternativa ao sistema, apostando em um discurso de combate à corrupção e à valorização da ordem. Tudo que a gente não tinha. E também não tem, nem agora, né? Essa crítica à política tradicional, contudo, não se deu de forma unificada. Ela foi sendo absorvida de maneira distinta pelos diferentes grupos sociais, o que acentuou a divisão entre os brasileiros. Agora, vamos finalizando com a questão do Bolsonaro e do STF, né? O último ponto que eu quero aí tratar com vocês. A transformação de Bolsonaro em réu no STF também carrega uma dimensão simbólica, psicanálise, dialogando com a sociologia. Importante dentro do campo sociológico e psicanalítico. O STF, por sua natureza constitucional, representa a instituição que, idealmente, deve garantir a Constituição e o direito dos cidadãos, sendo visto por parte da oposição como um bastião da democracia. Agora, para os apoiadores do Bolsonaro, a decisão de torná-lo réu pode ser vista como parte de uma trama de elites para minar seu poder, sua figura de resistência ao sistema. Esse embate entre a autoridade judiciária e o ex-presidente reflete um conflito que ultrapassa a esfera política
e adentra as dimensões do poder e da legitimidade no Brasil. Portanto, meus caros, a polarização política no Brasil, especialmente em torno da figura de Bolsonaro e sua recente condição de réu no STF, é uma manifestação de conflitos psíquicos e sociais. A psicanálise revela os processos inconscientes que alimentam a identificação e a projeção, enquanto a sociologia aponta para as divisões estruturais da sociedade brasileira que são alimentadas por questões de classe, poder e mídia. O processo, portanto, judicial contra Bolsonaro simboliza um ponto crítico onde essas dimensões se encontram, sendo uma janela para as tensões que moldam o Brasil contemporâneo. Então, fica aqui a minha análise socio-psicanalítica, né, desse último aí acontecimento na política e no judiciário brasileiro.